Gabriela Lago, professora do curso de Pedagogia da Faculdade Novo Milênio. Iniciamos mais uma atividade da Semana dos Museus, uma programação da Faculdade Novo Milênio em parceria com o curso de Pedagogia. Agradeço, inclusive, a participação da nossa coordenadora, professora Maria da Penha Fonseca. Acredito que seja um momento, né, oportuno para falarmos sobre os museus, né, para a gente incentivar a população, enquanto professores, os nossos alunos, a valorizar a nossa história, a nossa cultura, a entender o museu exatamente como um espaço, né, de preservação de uma memória, de uma cultura, da cultura de um povo, como um espaço para estudo, para produção de conhecimento, para pesquisa. E é sempre bom destacar que museu não está vinculado, né, só com o passado ou só com a história. Hoje mesmo eu estava visitando virtualmente, né, o Museu do Amanhã. Vejam que o nome já, né, diz de uma perspectiva para o futuro, e a exposição é sobre alimentação, como será a alimentação daqui a 50 anos. Então, a proposta é refletir sobre os desafios que a humanidade tem enfrentado e poderá enfrentar no amanhã. Então, é sempre bom a gente destacar, né, as várias funções e a importância do museu. Estou aqui na live Conhecendo Museus com os meus alunos de curso de Pedagogia, do 5º período da faculdade. Dentro da disciplina História, Fundamentos e Metodologia de Ensino, estamos discutindo exatamente a importância da história local, né, para a construção da nossa identidade, da valorização da nossa cultura, falando sobre patrimônios e falando sobre museus. Fiz essa proposta para que os alunos escolhessem um museu dentro do estado ou fora, fizessem pesquisas para compartilhar, né, através de publicações no Instagram e da atividade que nós estamos desenvolvendo hoje, para que as pessoas tenham acesso, conhecimento, né, principalmente no que diz respeito ao nosso estado. Muitas pessoas não conhecem, nós temos museus maravilhosos, e os alunos vão agora, né, fazer uma breve apresentação da escolha desses museus e vão falar um pouquinho para a gente sobre eles, para que tenhamos aí curiosidade, que possamos fazer visitas e conhecer mais, né, sobre os museus, ok? Então, eu vou passar agora a palavra, né, para a aluna Thaís, sobre o museu, representando, né, o grupo composto pela Mariane e pela Edivânia. Boa noite. Boa noite. Então, nós escolhemos, né? Eu vou esperar a Mari apresentar aqui. Posso começar? Então, vamos lá. Boa noite. Nós escolhemos o Museu da Vale, pois ele é o único que tem ainda uma relíquia, né, para o Brasil, a Maria Fumaça, onde é o trem que fez a linha Vitória a Minas, né? O Museu da Vale, ele está instalado na antiga estação ferroviária de Pedro Nolasco, em Vila Velha, município de Vila Velha. Ele foi inaugurado em 15 de outubro de 1998 e contando mais de 100 anos de história da construção da estrada Ferro Vitória a Minas. O museu ele conta com um acervo, uma das últimas locomotivas a vapor, né? Como eu disse, que foi o motivo por a gente escolher o Museu da Vale. Só um instantinho. Que é desde a década de 1940, certo?
aqui nessas imagens a gente vê aonde fica o Centro de Excelência de Mostra de Artes e Cultura Contemporânea, que o Museu da Vale, ele traz, né? E nessa próxima imagem, nós temos a sala de maquete. A sala da maquete é a mais visitada do museu. Ela é muito popular entre as crianças. A maquete da ferrovia, né, Museu Vale, e é a maior do Brasil, com 34 metros de área construída. Muito bem, Thaís. Mariane, quer fazer alguma contribuição? Então, professora, lembrando que a única viagem de passageiros que ainda existe no Brasil é Vitória, Minas. Então, para a gente foi muito, nós escolhemos esse museu por isso também, porque é muito importante, né? Poucas a gente não tem no Brasil outras ferrovias, né, que fazem viagens de passageiros. Essa é a única. Então, eu acho importante a gente falar isso também. Ok, obrigada, Mariane, obrigada, Thaís, por apresentar para a gente um museu já bastante conhecido, né? Tanto no Espírito Santo quanto no cenário mesmo nacional. Ontem nós tivemos uma live, né, em que foi falado bastante sobre o Museu Vale, então mais aqui algumas informações. Vamos passar agora para o Museu Solar Monjardim. Vou convidar o aluno Bruno a falar um pouquinho sobre o museu. Espero falar muito bem do museu, porque a gente teve a escolha do museu, não por acaso, né? A gente já tinha conhecimento dele no semestre anterior. Então, quando veio esse semestre, apareceu ele de novo, a gente quis pegar ele de novo. E isso porque a sua história, né? Que é um museu, assim, bem antigo. Ele está localizado, né, em Vitória, da cidade de Vitória, no bairro de Jucutuquara, para não errar o nome, e ele é interligado hoje ao Instituto Brasileiro de Museus, né, uma autarquia do Ministério do Turismo. É um museu que a gente pegou, quando a gente vai estudar sobre ele, com uma história muito grande, né? A história dele não é somente nas coisas que ele possui dentro dele, mas na própria estrutura, né, do museu, na história, como ele surgiu, já que ele está localizado num ambiente que antes era pertencimento da Companhia de Jesus, depois foi vendido novamente com outra família, né, e se manteve nessa forma, até passar vários anos depois, ele ser tombado, e hoje ser o que a gente conhece como Museu Solar Monjardim, né? A gente vai mostrar o vídeo com um pouco mais de texto, mas um resumo da história, toda essa história desse museu. Então, isso é o que a gente considera de muito importante, né? O museu tem uma história, tem algo para contar, faz parte do nosso estado, capixaba, e é muito importante de ser falado, de ser mencionado, de ser apresentado aos estudantes, né? Isso eu falo no sentido de que eu, como aluno de pedagogia, na pedagogia, só fui conhecer museus, só fui conhecer a história capixaba dentro do curso de pedagogia. Eu não conhecia, se foi falado, não foi falado de maneira aprofundada, de maneira interessante, que a gente realmente, né, capite a história capixaba. Eu só fui realmente ter esse prazer de conhecer história, de saber de história capixaba dentro do curso de pedagogia. Então, a gente está aqui apresentando acerca dos museus, como nossos colegas apresentaram, basicamente de mostrar também que a gente tem uma história, né? A história capixaba é importante ser falada. Eu acho que o intuito da gente estar aqui conversando acerca de museus é justamente para falar e referenciar que o nosso estado tem uma história que precisa ser falado, que precisa ser comentado dentro das escolas e que necessita ser feito desde cedo, né? Museu é história, algo que, infelizmente, né, a gente não pode estar entrando hoje,
mas que eu quero muito, muito, muito conhecer quando acabar nessa epidemia, essa questão da Covid, acabar para realmente visitar e conhecer de perto a história que a gente tanto se impressionou somente de ler. Imagina de estar vendo as imagens cara a cara, né? Isso é algo que é fundamental também dentro das escolas. Eu falei um pouco, um bocado, muito, né? Mas eu vou agora apresentar o vídeo. Só peço, como eu sou o único aqui, eu tenho que fazer uma configuração aqui, só um minutinho. Obrigada, Bruno, agradeço a participação e a exposição, né? Museu Solar Monjardim, ele é muito importante para a gente compreender, por exemplo, como era o cotidiano, né, no século XIX, das famílias. Esse museu, ele era uma propriedade de José Francisco de Andrade Almeida Monjardim, uma figura muito um expoente, digamos assim, né, da sociedade capixaba, e quando você vai até o museu, a sensação é de que você está viajando, né, voltando ao tempo, ou sentindo um pouco como era aquela realidade, os utensílios, os móveis dentro né, dentro da casa. Isso é importante, refletir. Então, imagine, enquanto professores, levar as crianças, né, utilizar esse recurso para que elas compreendam, os alunos, né, a história, observando ali, né, estando dentro de um museu. A BNCC, ela traz a importância também do ensino, né, de história local, você partir do local para o geral, né, então a criança... A gente precisa trabalhar esse sentimento de pertencimento, essa construção de uma identidade social, de valorização da cultura com as crianças. E a gente faz isso, primeiro, conhecendo a história e os espaços, né, que a gente pode trabalhar como os museus. Então, por isso é importante, o Bruno falou, né, sobre a história local, a capacitação dos professores, dos docentes, para que eles possam trabalhar da melhor forma com os alunos, e eles passem, né, a se interessar pela história, trazer de uma forma mais significativa e interessante. Então, os museus, eles estão exatamente, eles emergem aí como uma oportunidade, como um recurso importante, né, para se trabalhar não só a história, o ensino de história, mas o ensino de artes e outras disciplinas de forma, né, interdisciplinar. Então, pensando aí nos museus enquanto recursos, recurso dentro das escolas. Muito obrigada. Além disso, gente, uma outra curiosidade, tem informações no Museu Solar Monjardim sobre os escravos, né, era uma escravaria muito grande lá, tinham centenas de escravos. Então, ele também é um local para estudo,
para pesquisa e produção de conhecimento. Então, nós temos materiais importantes lá de pesquisa. Ok? Obrigada, Bruno. Agora vamos passar para mais um museu, né, aqui no Espírito Santo, que é o Mucane, o Museu Capixaba do Negro. Quem vai falar para a gente é a aluna Ariane, ela está representando, né, o grupo composto pela Ariane, a Roseli e a Marina. É a minha vez de compartilhar, tá, pessoal? Só um minutinho que eu vou apresentar e a Ariane vai falar. Ok? Boa noite a todos. Eu confesso que eu sou suspeita para falar sobre essa temática. A escolha do tema tem tudo a ver comigo, a escolha do museu a ser estudado tem tudo a ver comigo. Fiquei muito feliz com as pesquisas, com o tanto que eu conheci sobre o museu. E quando eu estava me questionando sobre a importância do museu, isso me remeteu à nossa realidade. O como essas questões étnico-raciais estão tão enraizadas em nossa sociedade. E, à frente disso, você resgatar esse protagonismo que, durante séculos, foi omisso, é de suma importância trazer esses agentes principais, esses agentes enquanto seres transformadores de sua realidade, não enquanto mera representação. É óbvio que é importante falar sobre a escravidão, mas, para além disso, sobre como esses agentes, eles transformaram, eles resistiram e eles lutaram, produzindo culturas, produzindo conhecimento. Bom, contextualizando aqui sobre a história, a instituição do museu, eu trago uma figura super importante, inclusive, em homenagem a ela, o museu se chama Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz, Mucane. É bom pontuar que o Mucane, ele nasce de um movimento. Ele nasce de um movimento que ele não se desdobrou na década de 90, que é quando ocorre a sua instituição. É um movimento já de séculos de resistência. Inclusive, o Mucane, ele foi pensado nas calorosas comemorações do centenário da abolição da escravatura, lá na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo, no qual nós temos a Verônica, né, enquanto uma agente ativa nesse meio. As discussões levantadas nesse evento em questão foram de suma importância, inclusive debateu-se sobre a questão do negro no Brasil, após a queda da escravatura e após a redemocratização do país. E, diante daquele cenário onde todos estavam comemorando, nasce essa ideia. E, pelo que eu estava lendo, a Verônica, ela não queria que o museu estivesse apenas como uma ponte ao passado. Ela queria que o museu fosse um lugar de reconstrução, de ressignificação da memória afro-capixaba. Neste cenário, nós temos um outro personagem importante, que é o Abuino de Azeredo. Ele foi o primeiro governador negro no estado, e é a partir dele que o Mucane, que desde 1998 já estava tomando forma, ele passa a ser algo real, já passa a ocupar um espaço. E é isso. Pode passar, professora, para a próxima, por favor? Nós temos aí, eu coloquei uma frase de reflexão, que é: até que os leões tenham suas histórias, os contos de fadas glorificarão sempre o caçador. É questão de ressignificar, de transformar, de resgatar essas diversas rotas culturais que fazem parte da nossa história. Vocês já se perguntaram de onde que vem, de qual é a ancestralidade do nosso estado, quais são os grupos? Nós tendemos a tratar de uma forma muito homogênea, como se fosse algo único. Mas é muito rico, e é importante resgatar essa história, para, inclusive, ressignificar, transformar a nossa realidade. A sociedade capixaba é uma sociedade estruturalmente racista. No nosso imaginário, a
A figura do negro, ela vem carregada de significados pejorativos. É importante trazê-lo enquanto agente ativo e não apenas enquanto um ser passivo que foi submisso à escravidão. Não foi assim que ocorreu. É nesse sentido que o Mucane atua como lugar de transformação, como lugar que não está unicamente ligado ao passado, pois nele ocorrem diálogos, pesquisa e exposições de diversas manifestações culturais que provêm do nosso Estado. Então, aqui eu coloquei, para além de um espaço voltado exclusivamente para o passado, o Mucane é um local de transformação e ressignificação da identidade negra, da valorização de suas manifestações culturais e da contínua composição da memória social. É um projeto de viés político, na medida em que as suas ações voltam-se para a transformação de uma sociedade estruturalmente racista. Portanto, objetiva-se a reconstrução das histórias, culturas e o resgate do protagonismo negro. É óbvio que é importante falar do Zumbi dos Palmares, mas, para além disso, vamos trazer Benedito, vamos trazer Constância de Angola, vamos trazer Chico Prego, vamos trazer Antônio do Mato. É trazer viva a luta que ainda persiste até os dias de hoje. Por isso que eu acho de suma importância eu trabalhar com o Mucane. Quando eu estiver em prática oficialmente, pode ter certeza que esse será um dos meus pontos de estudo com os meus pequenos. E é isso. Obrigada, gente, pela oportunidade de pesquisa. Só um minutinho aqui, voltando. Obrigada, Ariane, por trazer um pouco das histórias, né, do Museu Capixaba do Negro, também tão importante para a construção da história, né, dos negros, africanos, aí, os afro-brasileiros. Você tocou num ponto importante, né? Então, a nossa sociedade, infelizmente, é racista, né? Muito enraizado, é um racismo estrutural, que nós chamamos. E nós precisamos combater. E fazemos isso quando falamos sobre o racismo, quando levamos, né, essa ideia para a sala de aula, quando debatemos com os nossos alunos, e aí em cada ano, né, em cada idade, você tem uma forma de discutir. Bom, e uma das formas também de combater o racismo é trabalhar com a representatividade, e o Mucane exerce muito bem essa função. Nós temos artistas negros, exposições maravilhosas, oficinas também maravilhosas. Então, é dar voz, dar visibilidade, né, a esses artistas. Destaco aqui também a biblioteca do Mucane. Então, imaginem vocês terem um espaço, uma biblioteca só, né, contando a história do negro. E é exatamente essa perspectiva que a Ariane trouxe, né, dar voz e conhecermos essa história através da perspectiva do negro, tá? Então, o Mucane, ele é um excelente espaço para a gente levar os nossos alunos e para conhecer mais um pouco sobre a história do Espírito Santo. Obrigada, tá, Ariane? Bom, acho que nós finalizamos aqui as apresentações, né, dos alunos do 5º período sobre alguns museus no Espírito Santo. Eu abro para perguntas ou para alguns comentários, para a participação de vocês que estão aqui na nossa live Conhecendo Museus. Fiquem à vontade. Júnia está perguntando se estão abertos à visitação. No momento, não. Júnia, nós temos alguns museus que a gente tem como visitar, né, remotamente, mas nesse caso aqui, os museus que nós apresentamos não tem esse tipo de visita agora, tá? Como o Museu do Amanhã, que eu falei que eu assisti agora há pouco, né, que eu participei, entrei lá nas salas, nas exposições. Alguns museus da Europa também, o do Louvre, eu não sei se vocês sabem, mas
a gente consegue também entrar, fazer essa visita, mas o Mucane, o Solar Monjardim, nós não temos, tá? Ok, Bárbara, quando acabar a pandemia, ela pretende visitar, muito bem. Pode falar, Penha. Ok, boa noite. Boa noite. Primeiro, parabenizar a turma, né, pela apresentação, a professora Rafaela pela iniciativa de compartilhar conhecimentos, né, de estudos de dentro de sala de aula, as reflexões e sistematização, né, daquilo que se compreende do estudo. É o que a gente vê na apresentação de vocês. Vale ressaltar a importância para a formação do profissional de educação, a construção desse repertório cultural, dos diálogos entre as diferentes áreas de conhecimento, seja por meio das ciências, da história, da arte, da língua portuguesa, mas esses diálogos de espaços são fundamentais para o professor depois conseguir levar em sala de aula a ação pedagógica, compreendendo essas questões, é que ele vai conseguir estabelecer as relações para propor aos seus alunos atividades diferenciadas, sem ser caixotinhos, né? As caixinhas específicas de área de conhecimento. Então, uma visita, por exemplo, ao Centro Cultural de Vitória. Assim que passar a pandemia, né? E aí eu prometo, porque eu estou devendo essa visita para esta turma que está apresentando aqui, nós tínhamos planejado isso no nosso plano de ensino de 2020/1. Nós íamos na Semana do Museu fazer esse trajeto, conhecer a arquitetura, os espaços que existem belíssimos da história capixaba, entre Mercado da Vila Rubim até a Capixaba. É um espaço riquíssimo da nossa história e que, infelizmente, por falta de formação de repertório cultural, se desvaloriza, menospreza-se este espaço. Tantas pessoas vandalizam, depredam, não pensam na preservação desses espaços como espaço da nossa história, da nossa cultura, do nosso passado. E aí eu vou trazer a Ana May, que ela fala para conhecer qualquer local, né? Para você conhecer determinada cultura, conheça a sua arte, o seu patrimônio histórico. O que eles foram diz muito com o que eles são e o que eles serão. Um povo sem memória constrói no nada, não tem referências. Então, é muito importante quando nós paramos para conhecer o nosso espaço. Vila Velha também tem lugares magníficos, espaços magníficos, uma história magnífica. Tá ok? Obrigada. Obrigada, Penha. Então, só complementando aqui, a gente precisa ter uma mudança mesmo de mentalidade, começando por nós, professores, para que haja também uma construção coerente com os nossos alunos, né? Por exemplo, quantas pessoas passam na frente da Igreja do Rosário, lá na prainha, e não se dão conta que ela é a primeira construção, a primeira igreja
do Espírito Santo aí do início do século XVI e mais antiga que as igrejas de Ouro Preto, né? Então, porque os mineiros valorizam a cidade, as igrejas e fazem isso muito bem, e a gente não tem essa preocupação, esse Detalhe, olhar Rafaela, atento. Sim. Ela é a mais antiga do Brasil hoje, Exato. Porque a mais antiga estava em Petrópolis e em uma grande chuva ela foi abaixo, né? Desmoronou. Então, a nossa Igreja do Rosário é a mais antiga do Brasil. Gente, olha isso, né? E é importante que a gente tenha essa noção e que a gente valorize mesmo, tá? A nossa história. Então, passar ali e entender, né, a importância dessa igreja, não só para o Espírito Santo, mas para o Brasil. É você, às vezes, passar na cidade alta, em Vitória, que é uma cidade também muito antiga, com edificações, né, antigas, muitos patrimônios, a Capela de Santa Luzia, a primeira edificação, né, de Vitória, ali próxima do convento de São Francisco, as pessoas passam direto e não olham, não tem esse olhar atento, tá? Então, que haja essa mudança. Eu acho que essa live contribui nesse sentido. Enquanto professores, a gente também precisa despertar, né, os nossos alunos para que eles comecem a valorizar. Não é olhar uma coisa porque às vezes acha que é velha e não se importa. Tem muitas crianças que têm, né, que crescem porque às vezes a família tem essa visão, e é exatamente o contrário. É olhar e cuidar e preservar. Então, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de mudança de mentalidade, e os professores, os docentes devem cumprir, né, esse papel. Tá, de falar sobre a nossa história, para que a gente construa essa identidade, né, e que a gente valorize a nossa cultura, ok? Então, é isso. E lembrando, pessoal, se vocês, enquanto professores, forem levar os alunos para fazerem visitas aos museus, trabalhar a intencionalidade, não é levar por conta de um passeio. Faça um estudo, uma preparação antes, para que os alunos possam ir focados, né, e entender o porquê eles estão ali, tá? Eu sempre falo isso, a importância da intencionalidade. Estamos finalizando aqui a nossa live, às 19h20, né, os alunos estarão em aula. Agradeço a participação dos alunos do 5º período, da disciplina de História, Fundamentos e Metodologia, nossa coordenadora, Obrigada. Professora Maria da Penha, os demais alunos e colegas que estão aqui presentes, e encerramos a nossa live sobre Conhecendo Museus.